Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 50, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, neste capítulo, principalmente a partir do versículo de número 36. Nós vamos falar sobre esse mistério, que é o que todo mundo quer que aconteça consigo, que é um milagre. Alguns aqui já foram alvos de um milagre de Deus, todos aqui em sua maioria talvez não sabem, mas já aconteceu milagre na sua vida, e a Bíblia vai nos trazer hoje, vamos ser estimulados diante da palavra de Deus, a pensar nesse tema, o milagre para todos. Destaquei o versículo de número 50, mas eu quero muito que você fique atento a tudo que está acontecendo aqui, para chegar no desfecho dessa afirmação de Cristo, que diz assim: Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Amém, queridos? Lucas 7,50, a sua fé te salvou, vá em paz. Quero estimular você a conhecer esse capítulo 7 de Lucas, que ele é repleto de milagres. Ele fala daquele milagre do servo do centurião, aquele centurião que foi honrado por Jesus, por acreditar que com uma palavra, Jesus não precisava nem ir lá na casa dele, apenas com uma palavra o servo dele poderia ser curado. Nós temos aqui nesse capítulo a ressurreição do filho único da viúva de Naim. Nós temos aqui o relatório que o próprio Cristo mandou para acalmar o coração de João Batista, que estava acontecendo muitos milagres. Quando você olha para o versículo de número 21 do capítulo 7 de Lucas, este é o relatório que Jesus manda para João Batista. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem, anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. Mas, irmãos, de repente acontece uma exceção nesse capítulo, e é sobre essa exceção que eu quero falar para os irmãos hoje. A partir do versículo de número 36, nós encontramos uma mulher que procurou Jesus só porque Jesus era Jesus. Ela não tinha nenhuma enfermidade física, ela não tinha nada para pedir para Jesus, e aquela mostra uma audácia amorosa, e prova um amor silencioso com as suas atitudes. Uma delas era ser quem ela era, considerada uma prostituta por conta do aviso que o Simão, o anfitrião de Jesus aqui dá. A mulher, ela é chamada de mulher pecadora. Esse título era dado para as prostitutas do tempo de Jesus. E Jesus havia sido convidado para um jantar, e ele foi até a casa de um homem chamado Simão, conforme a Bíblia diz aí. E os fariseus começaram com o seu comportamento de fariseus. Simão era um indivíduo que, eu creio, irmãos, pela atitude dele, que ele queria fazer diferente. Não, eu não vou fazer como todos os fariseus, que ficam só criticando Jesus. Mas só que ele não conseguiu. Teve algo que extrapolou as suas intenções. E é interessante que diante de Jesus, a gente revela exatamente quem nós somos. A Bíblia vai dizer assim, que no versículo de número 36, convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa e reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o Simãozinho, coitado, estava assim, ele estava todo feliz, mas quando ele vê esse absurdo,
quando ele vê aquela mulher, que ele sabia quem era aquela mulher, fazendo isso, e Jesus permitindo, ele coloca a sua religiosidade para fora. A Bíblia diz no versículo de número 39, que ele diz assim: ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é. Irmãos, Jesus, um grande risco que nós corremos, quando a gente não tem muita coragem de expor toda a nossa indisposição para com o Evangelho, muitos têm isso, então ele tolera algumas coisas. Aquele homem convidou Jesus para um jantar, aquele homem estava fazendo talvez uma média com Jesus, mas quando Jesus extrapola, mostra a sua disposição, responde a um momento extraordinário de uma mulher que estava demonstrando o seu amor para Jesus, aquele homem não aguentou. Ele falou: se ele fosse profeta mesmo, ele estava talvez ali querendo ver uma comprovação de quem era Jesus, ele estava até querendo crer em Jesus, mas quando ele viu Jesus fazendo aquilo, é impressionante, não é? Como o amor, como a direção, como quando a gente começa a estender a mão para algumas pessoas acham um absurdo. É impressionante, irmãos. Eu quero desafiar você a sempre contrariar o seu coração quando ele está te levando a desistir de alguém. Vá para cima desse sentimento. Sabe, quando os primeiros argumentos é você se afastar daquela pessoa, porque essa pessoa não está agindo do jeito que você queria. Simão, fiquei até com dó dele, ele estava se esforçando tanto, tadinho, mas ele não conseguiu. Quando ele viu aquela mulher fazendo isso, ele não conseguiu. E quando ele viu Jesus aceitando o que a mulher estava fazendo, ele não aguentou. Aí ele colocou para fora. Ele colocou para fora o quanto, e tem mais provas disso, o quanto Jesus era tolerado ali, não esperado. Ele o convidou, Jesus, mas convidou talvez para fazer uma média na impressão que eu tenho diante desse texto. Mas quem é Jesus? O que Jesus fez com aquilo? Jesus é aquele que ensina o que precisamos e não o que queremos saber. Jesus aproveita este momento e traz um dos ensinos fundamentais para nós. Aí Jesus, sendo Jesus, eu até imagino a cara de Jesus. Jesus fazendo assim: Simão, deixa eu te contar uma historinha aqui. Irmãos, olha só essa parábola que Jesus conta. Versículo de número 40, acompanhe comigo, por favor. Então Jesus lhe disse: Simão, tem algo para dizer a você, diz o mestre. Respondeu ele: diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Irmãos, é interessante isso, né? Se você não olhar direito para esse texto aqui, se você não olhar o que Jesus está ensinando, você vai cair em um grave erro das religiões de todos os tempos. O que eu devo fazer para merecer a bênção, o perdão, a salvação e os cuidados de Deus? Há um dogma católico chamado contrito caritate forater. Estou bem de latim, né, irmãos? Pelo menos eu acho assim que fala. O que dogma? É que você precisa demonstrar muito, você dar fortíssimos tributos de amor a Deus, para você merecer o seu perdão. É o chamado obras meritórias. Mostre o quanto você ama, que você será perdoado. Mas aqui Jesus está dizendo exatamente ao contrário. A parábola ensina que eu, ao reconhecer que eu fui perdoado por uma dívida que eu não podia pagar, a minha reação não é outra, senão amar o meu perdoador. Amém? Então primeiro eu recebi o perdão, primeiro eu recebi a bênção, primeiro eu fui alcançado
pelo amor, pelo perdão, pela liberação da dívida. Aí depois aquilo me constrangeu, e pelo tamanho da dívida, eu amo muito o meu perdoador. E não que a única coisa que esses dois personagens da parábola de Jesus fez aqui para merecer a atenção de Cristo foi errar, foi ficar devendo, foi virar um inadimplente, foi não poder pagar. Não, outra coisa. É impressionante então como aparece a singeleza do Evangelho. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é diante desse Evangelho, irmãos, é que a gente conhece aquilo que a psicologia chama de a latência. Tem um postulado psicológico que diz assim: manifesto e latente, coisa de Freud. Manifesto é o que você fala, manifesto é o que você está verbalizando, mas o latente é o que realmente você quer dizer. É um perigo isso, tá? Eu não arrisco, nem Deus arrisca deixar a gente mexendo com essa história de latência e manifesto. Sabe por quê? Porque isso é uma exclusividade do Espírito Santo de Deus. Você tem que ficar com o que a pessoa disse, e deixe o resto com Deus. Ela me disse isso, mas eu acho que ela estava querendo dizer aquilo. Não. Seremos julgados, condenados ou absolvidos por aquilo que falamos, seja fútil ou não, segundo Mateus capítulo 12, versículo de número 37. Mas Jesus aqui revela aquilo que a psicologia podia chamar da latência, que tinha dentro do seu anfitrião. Ele continua dizendo, olhe comigo, irmãos, para o versículo de número 44, a Bíblia vai dizer assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês essa mulher? Jesus mostrando aquela mulher, agora chocando aquele religioso. Olha o que ele devia ter feito e não fez. Por que Jesus era um indivíduo tolerado ali e não esperado? Se Jesus fosse esperado naquela casa, como deveria ser esperado e não tolerado, haveria de ser feito tudo que demonstrasse no coração daquele homem o quanto ele amava, o quanto ele honrava Jesus. Mas Jesus expõe esse indivíduo de uma maneira tão absurda assim, que não dá para negar. Jesus diz para ele: entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Era uma coisa comum de se fazer. Os caras chegavam nas casas, as sandálias, os pés todos sujos, era uma das demonstrações: olha, você é bem-vindo aqui na minha casa, lave os seus pés aqui. Aquele cara não fez isso, irmãos. A Bíblia continua dizendo assim: ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. O ósculo santo, o ósculo, que é a expressão sobre beijo na Bíblia, era uma coisa muito comum. Já fomos doutrinados aqui, ensinados e discipulados pelo irmão Hamilton, que nos ensinou a beijar pessoas do mesmo sexo, e hoje a igreja virou uma beijoqueira danada, sabe assim? Fomos discipulados pelo Hamilton. Ninguém tem dificuldade nenhuma aqui de receber ou dar beijos, irmãos, mas aquilo seria uma prática comum. Ele deveria ter feito isso. Vocês pensam, vejam só, Simão estava querendo fazer uma média, ele estava tentando, tadinho. Eu tenho uma dó de Simão quando eu estava lendo esse texto, ele até que tentou, mas ele não fez nada, ele não evidenciou com as suas atitudes o como ele queria que Jesus estivesse ali. Tome muito cuidado para você não se relacionar com Deus apenas porque a religião manda, e você cumpre algumas coisinhas, você faz só o básico do básico. Ninguém chamou ele para jantar, eu chamei. Quem está chamando ele para jantar é os publicanos e os pecadores, até que enfim um fariseu convidou. Simão estava se achando, mas ele demonstrou bem com as suas atitudes.
que Jesus era uma pessoa tolerada na vida dele. Jesus estava sendo tolerado ali. Cuidado com isso. Não se relacione com Cristo numa base de uma troca, numa base de uma tentativa de mostrar quem você é, porque Jesus contrasta as atitudes de Simão com as atitudes daquela mulher. E Jesus diz para ele: você não me beijou, mas ela, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era uma outra demonstração que o anfitrião fazia quando o convidado era um convidado esperado em sua casa. Você faz parte das bênçãos. Eu quero te abençoar com as bênçãos que Deus me deu. E todo fariseu, irmãos, tinha o Salmo 23 de cor em suas mentes, e o versículo que diz: unge a minha cabeça com óleo. Era uma prática. Quando você chegava, a gente fazia, o anfitrião fazia aquilo. Simão, tadinho, até que tentou fazer uma média, tentou fazer um H assim, ó, não, eu estou chamando Jesus, mas ele esqueceu. Não é que ele se esqueceu, ele não tinha isso dentro dele. É difícil, né, a gente dar aquilo que a gente não tem. Um rico, para uma pessoa egoísta, sem nenhum tipo de pudor, para tentar humilhar um indivíduo que sempre ficava próximo à sua casa, pedindo doações. E Jesus continua ensinando para aquele religioso: por isso digo a você, ela amou muito, porque seus pecados lhe foram perdoados. Vocês percebem isso, irmãos? Aquela mulher estava ali porque ela tinha convicção de que aquele que podia perdoar os seus pecados o fez. Irmãos, por que essa mensagem chama o milagre para todos? Porque nós somos muitas vezes atraídos por milagres espetaculares, por curas, por testemunhos de curas e de livramentos espetaculares aos olhos humanos. Mas ali naquele dia, num tempo, nesse final de capítulo, um capítulo cheio de milagres maravilhosos, de repente Jesus revela um milagre que está acessível a todos, que é o milagre do perdão de dívidas que você não pode pagar, porque essa sua dívida é diretamente com aquele que pode liberar você das suas dívidas espirituais. Este é um milagre, porque esse milagre não acontece, esse não é valorizado, não acontece de uma maneira em que a gente vê os olhos do cego se abrindo, a lepra do leproso desaparecendo, o coxo andando. Não, é algo interno, é um milagre que está acessível a todos, é um milagre que está acessível a mim, a você. Por isso é que Jesus disse, continue olhando para esse texto: os seus pecados lhe foram perdoados, mas aquele que pouco foi perdoado, veja só, aquele que foi pouco perdoado, eu fico imaginando como Simão arriscou. Ele falou assim: olha, os religiosos não estão convidando Jesus, eu vou ver se ele aceita um convite meu. Aí Jesus falou: tá bom, Simão, eu vou na sua casa. Mas era muito pouco, né? Porque Simão falou: ainda bem, foi na minha casa, mas ele não fez nada que deveria fazer, ele não tomou nenhuma atitude para evidenciar o quanto ele estava vibrando com aquilo. Aí Jesus está, olha que Jesus, a loucura que Jesus está falando. Esta mulher pecadora, prostituta, mulher da vida, ela aqui, ela é melhor que você. Que loucura é o Evangelho, irmãos.
Como a gente deveria então não ter nenhuma empáfia, nenhum orgulho de nada que tenho ou que sou, porque aos olhos de Deus Ele está valorizando outras coisas que talvez eu nem saiba. Mas quando você se humilha diante desse Senhor, quando você dá a Ele o melhor que você tem, não para que Ele olhe para você e faça de você um merecedor, é porque você já recebeu tudo que você está fazendo por Ele, foi dele que você recebeu, não teve outra fonte. Aí Jesus diz: mas aquele em que pouco foi perdoado, pouco ama. Aí Jesus diz a ela: os seus pecados estão perdoados. Percebe como este milagre está acessível a todos nós aqui? Por que é um milagre para todos? Porque é o principal milagre que realmente vai me curar, é eu ter uma convicção de que em Cristo Jesus eu estou perdoado, e por isso vou fazer para Ele o melhor que eu tenho. Eu não vou fazer o melhor para receber nada de Cristo, é porque Ele já me deu tudo. Olha o que aconteceu, gente. Dá uma olhadinha na galera que estava em volta ali, versículo de número 49. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é esse aí que perdoa pecados? Pois é, Ele é o único. Jesus Cristo, a Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí Jesus olha para aquela mulher de novo, irmãos. Agora uma mulher perdoada, agora uma mulher sem dívida nenhuma, agora uma mulher que com certeza a partir dali um novo tempo começava na vida dela. Jesus libera, dizendo: a tua fé a salvou, vá em paz. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, que lindo, é maravilhoso demais. Qual o milagre que temos para hoje? O mesmo. Você está lutando aí contra as suas limitações, você está lutando aí contra fraquezas, você está lutando aí contra o estigma social, você está lutando aí de uma maneira em que as respostas que você está tendo, muitas vezes não está te trazendo paz. Faz o seguinte, vai para os pés de Jesus, fica em pé em nome dEle. Eu quero hoje, amados, pelos ouvidos da fé, todos aqui, todos que precisarem, todos que quiserem romper a bolha, daquilo, de tudo que você sabe, de tudo que você crê, todos que quiserem ouvir a afirmação de Jesus assim, ó: vá em paz. Quem quiser ir em paz, você vai se render como aquela mulher se rendeu, porque sentiu dentro de si que as suas dívidas estavam perdoadas, e agora ela tinha um amor incontrolável, imensurável por Jesus.